Olá e mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Ana e vou estar aqui a mostrar-vos como podem pintar folhas de forma bem simples com a aguarela e também algumas pétalas de flores. Fiquem por aí, espero que gostem e vamos a isso! Para o nosso projeto de hoje vamos precisar de papel de aguarela, tintas de aguarela e um pincel redondo de aguarela, qualquer tamanho serve. Mas tem que ser redondo porque tem a pontinha fininha e uma barriguinha que aguenta muita água e muita tinta, que é isso que nós vamos precisar aqui nos exercícios que vamos fazer hoje. Então, vamos preparar alguma tinta. Eu vou deixar o link aqui em cima de um vídeo que tenho, onde explico como utilizar tanto estas tintas secas como as tintas que vêm em tubos. E também explico sobre este pincel redondo em particular, para depois vocês quiserem verem melhor. Então, agora vamos só utilizar a pontinha do nosso pincel para fazer uns riscos muito fininhos, sem pressão no pincel, horizontais, depois verticais, e vamos treinando assim a nossa mão. Depois umas curvas e vamos treinando, mas tentar manter sempre a mesma pressão ao longo do traço que estamos a fazer. Portanto, estamos a fazer traços fininhos, tentamos que tenha sempre a mesma espessura, desde o início ao fim do traço. Para treinar a mão, para treinar a pressão, para conhecermos melhor o pincel que estamos a utilizar, e assim conseguimos também depois ter as nossas pinturas, os nossos desenhos finais, as nossas ilustrações também mais consistentes e com uma melhor técnica, claro. Eu agora vou utilizar uma tinta um bocadinho mais escura, que acho que este primeiro exercício que fiz não se vê muito bem, mas vou fazer a mesma coisa, vou fazer linhas horizontais, verticais e curvilíneas para ir treinando a mão, e vocês façam isto muitas vezes até acharem que está bem. Claro que eu já conheço o pincel, que é um dos meus preferidos, portanto já sei a pressão que tenho que pôr para fazer estas linhas fininhas. Portanto, vocês vão treinando, treinem a mão, que depois já vai ser muito fácil fazer. Agora vamos fazer muita pressão para fazermos uma linha mais grossa. Pressionamos contra o papel o pincel e vemos bem a diferença com o mesmo pincel, a espessura de uma das linhas e de outra que fizemos antes, que era tão fininha. E, portanto, este exercício serve bem para nós conseguirmos controlar e saber a pressão que temos que fazer no pincel cada vez que queremos fazer ou os traços que fizemos primeiro, os mais fininhos, ou os traços mais gordinhos, que são os que estamos a fazer agora. Tentar também de várias formas, tanto de forma retilínea, como de forma curva. As curvas são sempre mais difíceis, experimentem das duas formas. Agora vamos misturar os dois exercícios, fazer fininho primeiro, carregar bem, para ficar ali uma linha mais gordinha no meio, e depois levantar aos bocadinhos o pincel do papel. E ficamos com esta espécie de folha. Não é uma espécie, é mesmo uma folha, não é? Se quisermos fazer uma folha mais fininha, já está perfeita. Portanto, pouca pressão no início, carregar no meio e pouca pressão no fim. E já temos uma folha. Simples, não é? E depois com esta variação de pressão nós também conseguimos variar a quantidade de tinta e às vezes conseguimos contrastes mesmo engraçados. Agora podemos fazer o exercício de forma contínua, portanto, pressão, ou melhor, começar com pouca pressão, depois levantar e assim sucessivamente. Agora vamos fazer umas folhas um bocadinho mais curvas, porque elas não estão sempre assim direitas na natureza, não é? Vamos tentar aqui também fazer de forma diferente. Tentamos dar-lhe aqui assim um movimento, um jeito mais assim encaracolado. E agora vamos fazer folhas de dois lados, digamos assim, ou seja, vamos utilizar o mesmo exercício, mas duas vezes, então ficam umas folhas um bocadinho mais gordinhas se vocês preferirem fazer umas folhas diferentes. Então fazemos, como fizemos no primeiro exercício, um lado, fininho, grosso, fininho, e agora por baixo fazemos igual, fininho, grosso, fininho. E até ao meio, se não juntarem, como eu estou a fazer aqui, até dá aquela ideia do veio da folha, não é? Esta linha branca que fica ali ao meio, até parece o veio da folha, fica muito engraçado. Depois podem espalhar melhor a cor, juntar mais cor, mas aqui não nos vamos preocupar com isso, vamos só fazer o exercício para ir treinando a nossa mão e depois, quando já soubermos fazer isto muito bem, já podemos brincar à vontade com as cores, com a quantidade de tinta, misturar mais do que uma cor e pronto, vamos treinando. E agora vamos fazer aqui mais uma assim um bocadinho também mais torta, não tão direita, e acho que depois de fazerem este tipo de exercício já ficam prontos para fazer as folhas que quiserem, de uma forma muito simples, porque só com uma pincelada, digamos assim, só com uma camada, já conseguem uma folha muito bonita. Tem que treinar bem estes traços fininhos, estes traços mais grossos, e depois já conseguem fazer aqui uma grande variedade de folhas.
várias folhas diferentes. E depois basta mudar os tons, fazer com os tons mais amarelos ou com tipo tons, já ficam com imensas quantidades de folhas diferentes que podem fazer apenas com esta técnica. Vamos passar então para as pétalas. Vou só aqui mostrar como é que podem fazer duas flores diferentes, mas que dão para fazer, com esta técnica dá para fazer quase as flores todas. Não são todas, mas algumas. Então, misturei aqui um bocadinho de um cor-de-rosa, assim um bocadinho mais escuro para se ver bem em casa. Então, o que eu vou fazer é exatamente a mesma técnica que fizemos para as folhas. Começar fininho, carregar, ir até acima, mas na ponta de cima não estou a pôr fininho, deixei assim mesmo gordinho. E junto duas faço uma e depois a outra, mas juntas, também sem aquele veio que nós tínhamos feito para as folhas, que é para ficar mais com o ar de pétala. E é isso que eu estou aqui a fazer para todas. Não me estou a importar aqui com as manchas de cor, a cor não está muito bem distribuída, mas eu até acho que lhe dá uma graça, mas também aqui é só para verem a técnica. Portanto, com uma técnica muito parecida com a das folhas, podemos fazer as pétalas mais comuns, as mais normais, as que mais se encontram na natureza e que normalmente nós representamos. Vou também tentar explicar aqui como é que se faz uma rosa. Peço desculpa porque esta primeira que eu fiz tenho sempre a mão por cima, portanto vocês não estão a ver nada, mas basicamente vou explicando antes de fazer a próxima para ver se vocês percebem. A parte do meio são umas linhas com o primeiro exercício muito fininhas, só com a pontinha do pincel e assim aquelas curvinhas que fizemos mesmo no exercício, só assim tipo o olho da rosa. E depois a fazer umas curvas em C, em que a primeira parte é fininha, depois pressionamos, fazemos a barriga do pincel contra o papel e depois largamos, levantamos a pressão e fininho, no fim outra vez. E então isto vai dar esta ideia da outra pétala que já está assim mais por fora. E se conseguirem controlar bem a pressão do pincel, até podem, à medida que vão fazendo as pétalas mais de fora, mais exteriores, carregar mais ou fazer mais gordinhas para dar a ideia que a flor está mais aberta, não é? E também para dispersar um bocadinho melhor a cor e fazer aquele efeito de degradê. Aqui depois vou aqui juntar um bocadinho mais de cor porque achei que isto não se via assim muito bem, então estou aqui a pôr mais uns pigmentos. Isto também é muito giro porque como estamos a utilizar muita água, se vocês quisessem misturar agora aqui um bocadinho de amarelo, por exemplo, ia-se misturar com este cor-de-rosa e ficava também um efeito muito giro aqui nesta rosa. Agora vou fazer aqui outra rosa, assim mais de lado, que a técnica é exatamente a mesma. Fiz o olho ao meio, com linhas muito fininhas, só com a ponta do pincel. A diferença é que vou fazer as pétalas à volta, mais para baixo, ou seja, para o lado que eu quero dar a inclinação da rosa. Fiz só ali uma pequenina por cima e as outras mais por baixo, e assim a rosa já fica como se estivesse vista na lateral. Pronto, super simples. Obviamente que é tudo o que nós costumamos chamar loose watercolor, porque não é detalhado, é apenas com algumas pinceladas, apenas com uma só camada, conseguimos logo dar a ideia, a forma do que estamos a pintar. Mas como veem é muito simples. Agora vou só fazer aqui o pé da primeira flor, uma folha para um lado, também tinha a mão à frente, não conseguiram ver muito bem, mas é a técnica que tinha ensinado lá atrás. Outra folha para o outro lado. E pronto, e agora vou fazer aqui também com a mesma técnica, duas folhinhas a saírem aqui desta rosa mais pequenina que fiz primeiro, uma por cima, outra por baixo, mesma técnica das folhas, e como veem, a mesma técnica dá para utilizar em folhas muito diferentes, não é? Porque a da primeira flor, as folhas, apesar da técnica ser a mesma, não são parecidas com as da rosa, não é? Porque estão dispostas de outra maneira, não tem o pé da flor à vista, portanto. Agora vou fazer mesmo só a folhagem, portanto fiz aqui o pé com uma linha curvilínea muito fininha e agora estou a fazer as folhas a saírem dessa mesma linha. E assim consigo, isto, por exemplo, esta ilustração podia ser utilizada para fazermos coroas de flores, para completar um desenho que também com flores, é sempre bom fazer umas folhas pelo meio, para completar, às vezes temos assim alguns pontos brancos em que nos falta alguma coisa. Agora vou fazer aqui uma coisa diferente, não tem nada a ver com a técnica que ensinei antes, vamos só fazer, mas tem a ver com
usar a parte fininha e a parte mais gordinha do nosso pincel. Ou seja, estas linhas, estou a fazer aqui um género da folha de eucalipto, não é? As linhas eu fiz sempre com a pontinha e não carreguei, e a parte da folha propriamente dita, esta como é redonda, eu deixo a água espalhar-se, portanto utilizo a parte da barriga do pincel e depois espalho com o pincel ali um bocadinho para ficar uma cor mais uniforme, mas também utilizo as duas partes do pincel, mas não propriamente a técnica que tinha ensinado atrás, mas também para vocês verem que quando sabem utilizar bem o pincel, todas as potencialidades que o pincel nos dá, que depois podemos fazer imensas coisas diferentes. Agora aqui, até se ela já estivesse um bocadinho mais seca, dava para fazer com a pontinha do pincel os veios, se nós quiséssemos. Mas quando tem água não convém, não é? Senão mistura-se. Pronto, aqui mais uma. Assim, já está. Vamos agora fazer outra. Aqui só duas folhas muito compridas, que às vezes também, por exemplo, as tulipas, têm este tipo de folhas assim mais compridas. Mas a técnica é a mesma, só temos que prolongar mais o traço propriamente dito. A técnica é a mesma. Mais uma aqui. E agora mais outra. E pronto. Olha, ficou tão gira. Esta ficou ali superposta. Parece mesmo aquele veio que foi feito de propósito. Podemos ainda com a mesma técnica. Claro que depois podem utilizar um pincel mais pequeno. Eu vou fazer com este. Mas podem utilizar um mais pequenino. Em que eu vou fazer agora igual, mas com folhas muito pequeninas. Fazer uma, outra, a técnica da folha dos dois lados, não é? Mas com este pincel, se calhar, para quem está a iniciar, é mais difícil. Se for com um pincel mais pequeno, é mais fácil, não é? Não tem que ter tanto controle no pincel. E pronto, já deixo aqui algumas ideias para vocês experimentarem em casa, tentarem combinações diferentes. E acho que é super simples. Se tiverem algum tipo de dúvida, se não perceberam alguma coisa, podem deixar nos comentários, eu tento explicar de outra forma. E queria propor um desafio. Eu neste vídeo tenho 3 coisas que fiz de forma diferente dos outros vídeos todos que tenho sempre posto aqui no meu canal de YouTube. Vocês conseguem adivinhar pelo menos um deles? Se sim, deixem nos comentários que eu no próximo vídeo vou dizer quem é que conseguiu adivinhar e se conseguiram adivinhar as 3 coisas diferentes. Tentem fazer estes exercícios em casa, pratiquem várias vezes para depois conseguirem fazer bem as composições com as folhas, com esta transição entre o traço grosso e o traço fino, e vão obter resultados muito giros. Espero que tenham gostado, façam um like, subscrevam o canal se ainda não fizeram e até à próxima. Obrigada por estarem aí.